Você sabe muito bem o que é importante para você, você sabe que precisa fazer isso, mas não consegue entrar em ação, não consegue romper ou superar aquilo que na literatura científica se apresenta como Intention Behavior Gap. Ou seja, você não consegue sair do campo da intenção, tirar isso da cabeça e entrar em ação. Se você passa por isso, seja para principiar uma atividade, para começar um projeto pessoal, seja para manter algo em sua vida, aquilo que convencionalmente se estabelece como hábito, assista esse vídeo porque eu quero trazer aqui para você considerações muito importantes e que saem dessa discussão rasa, miúda, que procrastinação é um problema de preguiça, é um problema de falta de força de vontade, é fraqueza de espírito. Nada disso. Vamos entender primeiro, num gesto de caracterização, o que é a procrastinação e o que podemos fazer a respeito. Tá legal? Primeiro ponto muito importante. A procrastinação se afirma como um problema de autorregulação emocional. Vamos olhar para isso na prática. Como que acontece? O sujeito, quando procrastina, ele se vê geralmente na seguinte situação. Ele tem uma intenção, porque a intenção é um pressuposto, ou seja, eu preciso saber aquilo que quero fazer. Então, posso estabelecer, por exemplo, que hoje, às 8 horas da noite, irei à academia. Vou sair da minha casa e vou ir à academia. Eu tenho uma intenção estabelecida. Todavia, esse indivíduo, quando ele pensa na possibilidade de executar esse comportamento, não ainda em fazê-lo, ele sente um incômodo. Pelo simples exercício imaginativo. A academia aqui é um exemplo, mas poderia ser o relatório do trabalho, poderia ser gravar um vídeo para o YouTube, etc, etc, etc. Fato é que diante de todas as coisas que fazemos, diante de todas as coisas que precisamos fazer, nós temos atitudes, nós temos disposições intencionais. Por quê? Porque nós sabemos o que esperar, muitas vezes. Então, quando eu penso na academia, por talvez já ter tido uma experiência com aquilo, ou por ter já ouvido pessoas falando sobre aquilo, por ter uma atitude já definida, uma espécie de esquema já definido acerca daquilo, eu então tenho uma certa disposição que atua em mim emocionalmente. Eu experimento algo de um ponto de vista das emoções quando eu penso na possibilidade de executar aquele comportamento. Então eu posso pensar na academia e sentir tédio. Eu posso pensar na academia e sentir embaraço. Sabemos muito bem que muitas pessoas se sentem, por várias razões, deslocadas em ambientes assim. E deve ser um papel da sociedade dirimir esse tipo de situação. Todos bem sabemos. Então nós temos disposições diante de todas as coisas que precisamos fazer. Eu estou gravando esse vídeo agora para o YouTube e segue-se o mesmo comigo. Eu, antes de gravar, eu pensei, preciso fazer. E eu senti algo diante dessa necessidade. Primeiro ponto aqui muito importante que precisamos compreender. Quando nós pensamos em fazer algo, quando nós estamos na iminência de executar uma atividade, levando em conta que nós experimentamos emoções pelo simples fato de pensar na possibilidade de fazer, nós também precisamos compreender que seres humanos, de um modo geral, são aversos a experiências emocionais negativas. Disso não se segue que a emoção seja em si mesma negativa. Eu não estou dizendo que a raiva é algo negativo ou que o medo é algo negativo. Essas emoções, claro, têm um caráter funcional, instrumental muito importante. O que eu estou dizendo são emoções que nos causam um certo incômodo. São emoções de valência negativa e que tendem a nos provocar um certo afastamento. Então, quando nós temos ou experimentamos emoções negativas na iminência de executar um comportamento, o nosso primeiro movimento é de fuga.
é de nos esvairmos para qualquer lugar que repare aquela emoção. Quando eu, então, penso em fazer algo e sinto uma emoção negativa, aquilo é para mim, naquele momento, um problema. O problema não está em executar a atividade em si mesma, está na emoção que eu associo à atividade. Então, o que nós fazemos muitas vezes? Nós realizamos aquilo que na literatura científica se coloca como evitação psicológica. Nós nos esvaímos para qualquer atividade que alivie aquela experiência emocional que estamos sentindo naquele momento. Então, o indivíduo começa a ficar entediado, porque tem que escrever um relatório do trabalho, e em vez de conviver, em vez de lidar com aquilo ali, ele pega o telefone. Já passou por isso? O sujeito está numa situação de embaraço social. Está num lugar novo, não conhece muita gente, ele toma o telefone. Então, neste contexto, nós entendemos que o telefone acaba sendo um instrumento reparador em nossas emoções, porque estamos sentindo algo desagradável e usamos o telefone como um mecanismo de evitação psicológica que repara o nosso humor naquele momento, as nossas emoções naquele momento. O problema é, esse tipo de movimentação sempre produz consequências negativas. Essa é a definição clássica da procrastinação. Então, a procrastinação se caracteriza por um reparo emocional no exato instante em que a emoção se manifesta, mesmo que esse reparo emocional produza consequências negativas, porque nos esvaímos para um lugar que vai de encontro, que vai contra a intenção que estabelecemos previamente. E aí nós percebemos, em vez de estar escrevendo o relatório do trabalho, eu estou aqui agora justamente mexendo no celular. Isso tende, e eu quero que vocês entendam isso com muita clareza, isso tende a esse tipo de manifestação comportamental, esse tipo de gesto que nós assumimos, e é o primeiro movimento que nós muitas vezes tomamos, é justamente de reparar nosso estado emocional momentâneo, porque é disso que se trata efetivamente. Sentimos incômodo e reparamos aquilo. Então, esse é o movimento, é o primeiro mecanismo que nós utilizamos quando diante de emoções negativas. O problema é que o sujeito que adota esse tipo de estratégia tende depois a torcer a faca. Como assim torcer a faca? Ele tende a culpar a si mesmo e falar, olha, tá vendo? Agora já não há mais prazo. Agora você está atrasado e não consegue escrever o relatório ou entregar um relatório decente para o seu chefe. Ou você ficou de gravar o vídeo para o YouTube e agora não há tempo hábil para fazer isso. E aí? Como é que vai ser? E aí você impõe em si mesmo a culpa. Só que veja, o que os estudos mostram é que a culpa ela está intimamente associada à procrastinação, porque é um estado emocional negativo, como aqui acabei de explicar. Então você acaba produzindo as condições para acentuar a procrastinação. E aí acaba procrastinando mais. Então, quanto mais você assume uma posição de autocrítica ou de culpa, de autoculpa, mais você procrastina. Então, a despeito da sua boa intenção, de falar duro consigo, de mostrar a si mesmo que, olha, você deveria ter feito isso, é importante. Eu estou aqui te dando uma dura, é um gesto metacognitivo, de olhar a si mesmo de cima, tendo essa capacidade de discernir que você não fez uma boa escolha, temos aqui algo importante, mas quando nós pesamos a mão, nós acentuamos essas emoções negativas que justamente alimentam a procrastinação. Esse é o ponto. O que nós temos que fazer então? Qual que é o caminho? Nós sabemos hoje, por exemplo, e sobre isso, gente, faço aqui um pequeníssimo jabá. Se o que eu expliquei para você aqui agora tem algum caráter original, Carlos, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, eu nunca tinha visto isso. Me ouça. Eu vou deixar o link aqui embaixo do Ímpetus, que é o meu programa completo sobre procrastinação. Nele nós trazemos definição, como aqui fiz muito brevemente, nós falamos de ferramentas,
A procrastinação, apesar de se caracterizar por um problema de autorregulação emocional, como aqui expliquei, não é só isso. Ela tem relação, por exemplo, com a nossa perspectiva de nós mesmos no tempo, né? Como nos percebemos no futuro, por exemplo. E a boa notícia é que existem muitas ferramentas de autorregulação para você manejar essa procrastinação. E qual que é o impacto efetivo disso? O impacto efetivo disso é você ser capaz de tirar suas intenções da cabeça, convertendo-as em comportamento. Quantas coisas hoje você teria na sua vida se você não tivesse vivido, sabe-se lá quanto tempo, apenas de promessas? Ah, segunda eu começo. Ah, daqui um tempo eu dou conta disso. Ah, depois eu faço. Essas coisas foram passando até que talvez você tenha notado. O tempo está passando e eu estou perdendo oportunidades. Então o custo efetivo de não sermos capazes de manejar nossos próprios comportamentos é altíssimo. Eu diria que é o maior dos custos. Então lá no Ímpetus eu explico tudo sobre procrastinação, trazemos definição, eu mostro para vocês todos os caminhos possíveis para que vocês possam lidar com isso a partir dessas múltiplas caracterizações, eu diria. Tá? Mas aqui tem um site aqui embaixo, depois entrem e olhem com calma. Voltando aqui. À medida em que a culpa e a autocrítica deixam de ser um caminho, resta saber qual é então o caminho. Nós sabemos hoje, por exemplo, que um dos gestos importantes na intervenção, quando a gente fala de procrastinação, é a autocompaixão. É você, em vez de ser duro consigo, é você dizer para si mesmo, olha, você errou. Então não é uma falta de reconhecimento, não é passar a mão na própria cabeça. Você errou. Você, assim como todo ser humano, é averso a emoções negativas, isso acabou te afetando. Isso produziu consequências negativas. Mas e agora? O que fazer? O que a gente pode fazer? Veja que isso aqui é muito importante, gente. Dentro desse gesto encontra-se uma coisa que eu considero absolutamente fundamental, que é um conceito, inclusive, que decorre do budismo, que é o conceito de humanidade partilhada. Que é a noção de que você não é o único sujeito no mundo que passa por aquilo. Gente, tenhamos clareza. Eu gravei um curso sobre procrastinação inteiro. Eu procrastino. O ponto não está em abdicar, em destruir, em vencer, em acabar com a procrastinação. Quando nós nos submetemos a esse tipo de promessa, nós acabamos produzindo o efeito oposto, porque você compra esse tipo de promessa, tenta viver a partir ou à luz dessas promessas, não dá certo, e não dará certo porque trata-se mesmo de um fenômeno humano que seguirá com você. E por não conseguir, você personifica o problema e diz, não, para mim não funciona. Eu sou realmente preguiçoso, isso não é para mim. Vamos tirar isso de cena e compreender que a procrastinação acontece a todos nós. O que se pode aprender é a manejá-la, é aprender a dançar com ela. Então você vai ver isso várias vezes, em diversos dias você se sentirá inclinado a largar aquela tarefa. Mas a forma como você responde aos eventos, a forma como você lida com aquilo será completamente diferente à medida em que você tem novos instrumentais, novas ferramentas, que é o que a gente aborda lá no Ímpetus. Tá legal? Então, esse gesto autocompassivo, ele tem como semente isso que eu aqui, ou que o budismo, né, não eu, chama de humanidade partilhada, que é uma noção de que isso é uma experiência humana. Não é uma experiência atrelada a um indivíduo específico, não é um problema genético seu. É claro que existem procrastinadores em menor ou maior grau. Sabemos que existem, por exemplo, procrastinadores crônicos. Nós sabemos disso e as consequências são bastante severas. Mas disso não se segue que essa pessoa seja a única pessoa que procrastina. Todo mundo procrastina. E o grande paradoxo aqui é, quando a gente reconhece isso, quando nós admitimos isso, o fardo torna-se muito mais leve. E nós podemos experimentar isso
em diversos contextos de nossas vidas. Quando nós vemos no outro um lugar de semelhança, um lugar partilhado, em que podemos constatar nós mesmos na experiência do outro, nós nos sentimos acolhidos. E podemos viver isso numa série de contextos. Quando você diz, olha, estou sentindo um sintoma tal, e alguém fala, pô, já passei por isso também. Você se sente mais leve, você se sente mais acolhido. Então, no que tange a procrastinação, o primeiro gesto que embarca nessa noção de autocompaixão é justamente esse, que é o gesto da humanidade partilhada. A procrastinação é uma experiência que acontece a todos nós. Nós partimos do pressuposto que trata-se mesmo de uma experiência humana. Pois bem, eu aqui talvez tenha até excedido um pouco essa explicação, que minha intenção era apenas trazer uma visão geral sobre o que é a procrastinação, por que ela acontece, falar um pouquinho sobre como que a autocrítica e a culpa, ao contrário do que bem pretendemos, como eles acabam produzindo o efeito oposto. E aí, claro, como eu disse, se você tiver interesse em saber mais, em aprender mais sobre procrastinação, se você quer efetivamente lidar com isso na sua vida, se isso realmente é um problema, eu te convido mais uma vez a conhecer o Ímpetus através do link que está aqui na descrição desse vídeo. Tá legal? Fora isso, como já sabe, deixa o seu like aqui no vídeo. Se tiver alguma dúvida também, sinta-se absolutamente à vontade para deixá-la aqui nos comentários. E se o vídeo te ajudou, se você quer continuar recebendo conteúdos assim, considere se inscrever no canal. Até mais.